Olá, amigos e amigas. Nós estamos começando mais um programa Hora do Encontro. Você que sempre me acompanha, você que vê sempre, esse programa, hoje nós temos mais uma vez um convidado para falar das suas pesquisas. As pesquisas, quer dizer, a sua pesquisa, a pesquisa que está sendo desenvolvida aqui no Unicesumar. Com uma diferença hoje. Geralmente eu trago alunos do mestrado ou do doutorado, ou mesmo os professores pesquisadores. Hoje eu vou conversar com um aluno muito especial, que é o Vinícius Maia de Oliveira, que está no 4º ano de medicina. Então ele ainda não ingressou no mestrado, mas já é um pesquisador. Ele está fazendo iniciação científica sob orientação da doutora Ariana Ferrari, que é professora do programa de pós-graduação em Tecnologias Limpas do Unicesumar. Então, a professora Ariana, além dos seus alunos do mestrado em Tecnologias Limpas, também orienta alunos da graduação. E ela vai, assim, está orientando e vamos hoje mostrar para vocês o trabalho do Vinícius. O Vinícius é de Goiás, está no 4º ano já aqui na Unicesumar com a gente. E olha que interessante a pesquisa do Vinícius. Ele estuda compostos fenólicos e atividades antioxidantes na casca de cebola roxa. Isso mesmo, Tânia. Que tema diferente, né? Quer dizer, para tecnologias limpas, não tanto, mas quando a gente pensa na medicina, o aluno está pesquisando casca de cebola roxa. Como é que fica? As pessoas se estranham um pouco ou não? Olha, estranha, viu? Todo mundo tem que fazer um TCC na medicina, no nosso curso, né? E aí o pessoal pergunta, você está pesquisando o quê? Quando eu falo esse tema, todo mundo acha um pouco estranho e fala, nossa, mas afinal de contas, né, para onde vai esse projeto? Então a gente sabe que a casca da cebola roxa ela é muito potente, justamente por esse potencial antioxidante dela. E a antioxidação na medicina é importante para prevenir diversas doenças e até ajudar a combater algumas doenças crônicas, como a obesidade, por exemplo. Então, tem um papel. A gente não sabe, mas, na verdade, está atravessado aí o seu tema pela questão da medicina. E quando é que surgiu esse interesse ou foi a professora Ariana que foi conduzindo você, uma vez que talvez ela já venha fazendo pesquisa desse... Então, ela já tem um histórico de pesquisas com esse tema, né, de tecnologias limpas. E aí eu precisava de uma professora para me orientar num trabalho de conclusão de curso. Então não é iniciação científica? É os dois. Os dois, tá. É uma iniciação científica, né? Fui contemplado com a bolsa, inclusive, do PIBIC e tudo. E eu aproveitei para utilizar esse projeto como um trabalho de conclusão de curso. E eu fui conversar com ela tinha já alguns projetos, algumas ideias em mente, e a gente foi conversando e a gente chegou nesse, né? Ela já tinha uma ideia, porque ela já conhecia, mais do que eu, por ela estudar sobre tecnologias limpas, o poder da casca da cebola, e aí a gente acabou conversando e chegou nesse tema, né? A professora Ariana, eu esqueci de falar, doutora Ariana Ferrari, ela é nutricionista. Então ela é professora do mestrado em Tecnologias Limpas, um mestrado interdisciplinar, que é coordenado pela doutora Márcia Andreazzi, e ela, então, portanto, aí fazendo essa conjugação de conhecimento com a medicina. Inclusive, ela é nutricionista oncológica, que tem muito a ver também com... Sim, é verdade, você lembrou bem. Ela é uma nutricionista, né, cuja especialidade se volta para a questão da área da oncologia, né, que são os cânceres, não é isso? E que aí sim a gente vai compreendendo melhor o link com um estudante de medicina, né? E assim, até onde? Vocês estão em que ponto? Vocês já estão começando a pesquisa, já estão no meio, já estão concluindo? Como está esse percurso? Então, a nossa pesquisa, ela foi concluída. Sim, já concluiu. A gente concluiu a pesquisa, mas ela ela é um esqueleto de uma pesquisa muito maior. Sim. Né? A partir desse estudo que a gente fez, outros estudos são necessários e podem ser feitos, inclusive, eu até pretendo, talvez depois no mestrado, fazer uma continuidade dele, né? Uma etapa mais avançada, em uma escala um pouco maior, né? Porque os trabalhos sempre começam pequenos e à medida que a gente vai fazendo e descobrindo as coisas, a gente vai passando por uma escala maior para ver a viabilidade do projeto, né? Em larga escala. Vinícius, fala pra gente, assim,
o que vocês já encontraram de interessante? É uma pesquisa inicial, a gente sabe, né? Iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mas evidentemente vocês fizeram descobertas interessantes. Olha, a gente sabe que vivemos num período da humanidade que nunca se produziu tanto lixo quanto se produz hoje, né? O próprio Brasil é um dos países que mais produzem lixo e plástico, principalmente matéria orgânica. Pensando nisso, a Ariana, que já tem esse conhecimento prévio dos materiais orgânicos, pensou, bem, vamos desvendar um pouco mais esse poder antioxidante que a gente sabe que pode ter, mas a gente quer saber exatamente até que ponto essa antioxidação pode chegar. Então, o que a gente descobriu de interessante? Primeiro, hoje, as indústrias, elas retiram o resveratrol e a quercetina da uva, da casca da uva e da semente da uva também. E o resveratrol e a quercetina, que são os polifenóis e os compostos fenólicos que a senhora falou no começo, eles são justamente os antioxidantes que a gente tanto procura. E olha que interessante, eles estão muito concentrados em alimentos roxos, então tanto a casca da uva roxa, quanto a cebola roxa, quanto a jabuticaba, todos esses alimentos possuem compostos fenólicos que são antioxidantes, né? E a gente descobriu que na casca da cebola roxa, esses compostos estão em uma concentração bem alta, mais alta ainda do que na casca da uva, que é o que as indústrias usam para retirar o resveratrol e a quercetina, entendeu? Então, ele é antioxidante. Isso quer dizer que ele é... Isso, fala pra gente o que é o antioxidante. Ele é anticâncer, porque o câncer, ele é nada mais, nada menos do que uma destruição do DNA. Então, o DNA ele é destruído, e aí a célula tem um filhinho, e aí esse filho já nasce com o DNA defeituoso, e assim vai, e aí o câncer surge. Então, a antioxidação serve para poder evitar a destruição do DNA. Então, ele tem um poder anticâncer. Além disso, ele tem um poder anti-aterosclerótico. O que é a aterosclerose? É quando a veia entope de gordura, de uma forma mais simples, né? Sim, porque o programa Hora do Encontro é um programa que busca uma linguagem mais acessível, Exato. Né? Então, ele impede as artérias de entupir de gordura, né? Que é muito grave. Que é muito grave, né? Se a artéria entope de gordura, o coração para e a pessoa infarta, que é super perigoso, né? Ele ajuda no combate à obesidade. Por quê? Porque as células de gordura também oxidam, então você diminui essa célula de gordura, ajuda a diminuir, né? As células que guardam a gordura, que a gente tem células que guardam a gordura, que na verdade é uma célula de reserva, né? Então, a gente tem esses poderes. A gente descobriu também que a gente acabou de sair de uma pandemia de coronavírus, né? Que essas moléculas antioxidantes que estão muito presentes na casca da cebola roxa ajudam a diminuir o risco do Covid ser grave. Nossa. Exatamente. A gente tem o vírus e a célula. O vírus tem uma portinha, a célula tem outra portinha. E esses compostos entram no meio dos dois e impedem a conexão um do outro. Então, é bem poderoso por isso também. E assim, nós estamos falando, evidentemente, que também para a indústria de alimentos, essa pesquisa de vocês deve ter algum interesse, né? Não, é uma questão ligada à saúde, notadamente a questão dos cânceres, mas vocês pensaram como é que a indústria da saúde poderia potencializar essa utilização desses compostos fenólicos, dessa capacidade antioxidante da casca da cebola? Da casca. Existem pesquisas que foi feito com a cebola mesmo, mas o potencial é um pouco mais baixo. Uhum. E a casca as pessoas jogam fora, né? Sim, nada mais justo do que reutilizar Tá, isso. certo, é verdade. Onde se une saúde e sustentabilidade. Exatamente. Tá. Então, a indústria farmacêutica pode se apropriar desse material orgânico que seria jogado fora. Então, ela vai ter um material de graça, basicamente, porque é lixo. Sim. Né? E pode ser reutilizado em forma de suplementos vitamínicos, né? Para prevenir esse tipo de doença. Acabei que não comentei, mas Alzheimer também, Parkinson, que são doenças muito comuns, né? Quando a pessoa vai envelhecendo.
se você tem uma ingestão boa de antioxidante, antes você consegue prevenir o surgimento disso, né? Então a indústria farmacêutica pode se apropriar disso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de alguém bem leiga. Alguém que está nos ouvindo, por exemplo. A gente sabe, a Hora do Encontro é um programa que busca aproximar as discussões, as pesquisas científicas das pessoas em casa, mostrando justamente a importância da ciência, mostrando que os cientistas, pesquisadores buscam realmente tornar a nossa vida melhor, do ponto de vista de saúde, sustentabilidade, enfim, múltiplos aspectos. Aí as pessoas que estão lá nos ouvindo, comer agora, a partir de agora eu vou comer a casca, eu não vou jogar mais fora. Isso tem algum resultado? Se você só comer a casca, é bem provável que o resultado vai ser bem ruim. Porque o que a gente fez, né? A gente pegou várias cascas, triturou e fez um pozinho concentrado. Aí sim, esse pozinho concentrado, ele tá rico nesses compostos, né? Certo. Porque uma casca de cebola somente, ela não é tão poderosa quanto se você come o extratozinho, né? Tá. E esse extrato, então, se a população, por exemplo, né, colocar em cima de um alimento, já tem o efeito sim, né? Então... E essa é uma máquina que vocês utilizaram para fazer esse pozinho, triturar como que foi feito esse processo? Então, a gente comeu a cebola, claro, e com a casca, a gente guardou a casca, a gente secou a casca, tirou toda a água dela, a gente colocou numa estufa, né, que é bem quente, então tira a água, depois a gente triturou, e depois a gente passou por uns processos aí, de destilação, né? A gente separou os compostos bem bonitinho. E aí sim a gente teve um pozinho como produto final. Sim. Aí esse pozinho é o nosso extrato da cebola. Então a gente pegou a casca e fez um extrato dele. Então... Esse extrato que tem bem denso de compostos. Tá, então a gente, né, tem que esperar um pouco que isso vá se desenvolvendo e a indústria nos traga aí, né, de uma forma mais adequada, né? Vinícius, você disse que é de Goiás. Qual a sua cidade? Vamos falar um pouquinho desse pesquisador tão jovem, né? Você é de qual cidade? Sou do interior de Goiás. Eu nasci em Santa Helena de Goiás, né? É uma cidade super pequenininha, deve estar com 40 mil habitantes hoje, se tiver muito. E depois eu fui morar em Rio Verde, que é uma cidade um pouco maior. Rio Verde, talvez as pessoas de casa já devem conhecer. Cidade que tem muito visita, né? Turista. Rio Verde é um polo do agronegócio em Goiás, né? Muito forte. Tem mais ou menos... É um pouco menor que Maringá, mas recebe até pessoas de fora do país mesmo. Porque investe bastante em tecnologia do agronegócio, né? Certo. E aí você sempre quis fazer medicina ou como é que foi isso? Porque eu tenho conversado, né, eu dei aula um tempo na medicina, história da medicina, conversava com os alunos e era assim, eu sempre quis ser médico, eu sempre soube que eu ia ser médico, né? Eu, por exemplo, sempre soube que ia ser professora, sempre gostei de brincar, de dar aula, dava aula para as bonecas, dava aula para ninguém, né? E eu sempre quis. E com você foi assim também ou não? Não, na verdade, eu nunca fui de me limitar. Eu sempre quis fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tanto é que hoje eu tenho muito hobby, né? Mas eu sempre soube que eu gostava de ciência, de uma forma geral. Então eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum maravilhoso. E a gente tinha no castelo, acho que antes do Castelo Rá-Tim-Bum ou depois do Castelo Rá-Tim-Bum, tinha um programa de 2 cientistas que faziam... Não era no programa do castelo em si, era antes ou depois, é que eu não vou lembrar o nome do programa agora. Eles faziam experimentos e tudo, como se fossem cientistas loucos, assim, mas de louco eles não tinham nada. Era sempre pesquisas... experimentos que as crianças podiam fazer em casa, coisa assim. E eu achava aquilo super legal. Comprava de brinquedo mesmo, de aniversário, tubo de ensaio, microscópio, que eu não conseguia nem usar o microscópio na época, mas eu já achava legal. E aí eu descobri que na medicina eu poderia unir a ciência com a saúde. E que eu ia estar sempre estudando e que eu ia conseguir estudar bem a fundo tudo que eu sempre quis. Então achei isso. Eu fui me encontrando, na verdade. Não vou falar que eu nasci com vocação, não. Eu fui me encontrando e hoje eu adoro estudar a medicina, toda a parte clínica. Acho tudo maravilhoso, tudo legal. Olha, você falou no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Ele falou no Castelo Rá-Tim-Bum e eu fiquei aqui... Eu sei, conheço, nunca assisti, mas sei, né, da existência, porque eu sou da época do Vila Sésamo.
Eu já vi. Que é muito antigo. Depois, um pouquinho do Sítio do Pica-Pau, enfim. Mas é bacana. E olha só, você traz uma coisa interessante, quer dizer, esse programa, ele tem aí uma certa responsabilidade por esse gosto pela pesquisa, né? Tem. Que é importante da gente buscar bons programas infantis para os nossos filhos acompanharem, né? E aí, então, fala um pouquinho, então, você já está no 4º ano de medicina, são 6 semestres, ou 6 anos. 6 anos mesmo. Dão 12 semestres. Que dão 12 semestres, é bastante. Você está aqui já há um tempo, como é que foi a sua acolhida, como é que você achou Maringá e como é que está sendo esse tempo já tem um bom tempo que você está aqui, né? Adorei Maringá. Eu lembro que quando eu vim pra cá, eu não conhecia a cidade, né? Então, eu vim para fazer a faculdade, para estudar aqui, mas eu nunca tinha vindo antes. Então, eu não conhecia a cidade. O que eu conheci daqui foi as pesquisas que eu tinha feito na internet antes. Uhum. Porque eu entrei pelo Enem. Então, eu fiz a prova para poder ingressar na faculdade lá em Goiás, né? Então, na época, eu não tinha vindo em Maringá antes. E quando eu cheguei aqui, eu tive uma impressão muito boa. Eu já tinha feito pesquisas antes na internet para ter uma noção de como que era. Descobri que era uma cidade que tinha um IDH muito alto, que as pessoas estudam bastante, que é uma cidade planejadinha, bonitinha e tudo mais. Quando eu cheguei, eu descobri que as pessoas são muito calorosas, é bem parecido até com Goiás, não senti muita diferença, assim, acho que o povo é bem acolhedor, o tratamento é um pouco parecido com o pessoal de Goiás. E eu lembro que eu fiquei maravilhado com a cidade, né? É muito bonita. Logo quando eu me mudei, minha vizinha de porta já veio conversar comigo, a gente fez amizade. Hoje em dia ela já nem mora mais lá, mas eu mantenho essa relação até hoje. Ela é como se fosse uma mãe pra mim. Então eu fui muito bem recebido na cidade, né? Ai, que bom. E na faculdade também, logo fiz bastantes amigos e tô muito feliz aqui. E o curso de medicina em si? O que foi que ele te trouxe e te traz ainda agora, já no 4º ano? Você pode falar dessa experiência, se a medicina vem sendo aquilo que você esperava e se o seu gosto pelo curso se mantém. O gosto pelo curso se mantém. Quanto mais eu continuo na medicina, mais eu descubro que eu gosto daquilo que eu faço, sabe? O curso em si é maravilhoso. Eu acho que é difícil, né? Assim, as pessoas falam que é difícil. É realmente difícil, mas antes de eu entrar, as pessoas faziam um certo terrorismo em relação à medicina, sabe? Uhum. Porque as pessoas desistem de medicina, porque as pessoas param no meio, as pessoas não conseguem, as pessoas param em qualquer curso. Qualquer curso, né? As pessoas ficam mal da cabeça e não é nada disso, sabe? Eu acho que quando você gosta daquilo que você faz, tudo fica muito mais gostoso, sabe? Então, eu estudando pra medicina nunca foi uma tortura pra mim, sabe? Sim. Nunca pensei em desistir, na verdade, por mais que às vezes tem momentos que a gente é melhor, tem momentos que a gente não vai tão bem assim durante o curso, né? Mas mesmo nos momentos que eu não ia tão bem, por exemplo, eu tava aprendendo, eu tava gostando daquilo que eu tava fazendo, sabe? Então, sempre foi muitas descobertas e descobertas positivas, na verdade. E você tem né, a gente, pela sua pesquisa, uma pesquisa que demanda, vamos dizer assim, conjuga, né, conhecimentos que estão além, né, da área da medicina, porque, como eu te disse, a gente pensa, o que um aluno de medicina está pesquisando? Hipertensão, às vezes obesidade e muitas coisas, e alguns temas, né, que parecem não fazer parte especificamente, eu estou falando isso principalmente pelo meu tema, parece não ser específico da saúde em geral, da medicina em particular, como é, por exemplo, o seu, né, o estudo da casca de cebola roxa, na verdade tem uma importância muito grande, como você nos falou, principalmente numa área tão importante quanto a oncologia. Mas eu estou falando também por conta do que eu pesquiso e orientei alunos da medicina, que é a violência contra a mulher. Né? Muita gente pensa que isso é um tema da área, né, do direito,
né? E que não é da área da saúde. Muita gente pensa isso, inclusive algumas pessoas da área da saúde tiveram dificuldade, porque a violência contra a mulher, de fato, é algo da área judicial, da área policial, Sim, né? sim. Mas ela é muito mais que isso, ela é da área da educação, ela é da área da medicina, e é muito importante aqui, aproveitando um pouquinho da sua entrevista, para falar a importância de se estudar e de se realizar medidas, grupos educativos de enfrentamento da violência, porque os comprometimentos da saúde física e mental são muito grandes para as pessoas que vivem em situação de violência. E aí eu trabalho mais especificamente as mulheres, mas não só as mulheres, né? A gente também teve, né, agora, com a pandemia, vamos dizer assim, que nós sempre tivemos adoecimentos, mas a pandemia nos chocou pela quantidade de doentes e de mortos, né? O pessoal da saúde, os profissionais da saúde, vamos falar aqui especificamente da medicina, por ser a sua área, foram chamados, né, a essa colaboração. Soube que alguns alunos até colaram grau mais cedo para poder ir a campo, né? A campo de guerra, quase, podemos dizer assim. Você chegou a atuar em alguma coisa? O quarto ano ainda não, né? Não cheguei a atuar. Eu cheguei a fazer um estágio fora do curso mesmo, extracurricular. Um dia eu passei por uma UTI, Covid, mas assim, até porque foi bem no início, então não existia vacina na época. Eu fui muito corajoso mesmo, na verdade. Foi. Mas foi assim, porque a faculdade não queria expor a gente a esse tipo de risco, Sim, né? Especialmente porque a gente não estava ainda o pessoal... Não tinha ainda uma formação, né, para isso. Eu tava no segundo ano naquela época, né? A pandemia durou muito tempo. E ainda existe, né? Sim. Em escalas mais leves, né? Graças a Deus, a maioria das pessoas já estão vacinadas e protegidas. Mas naquela época, a gente ainda não tinha esse preparo. O pessoal realmente que conseguiu formar antes foi o pessoal dos últimos anos, né? Sim. Que eles poderiam ir mais a campo, já estavam mais preparados. Na verdade, eles já estavam, eles formariam, não é que eles formaram antes, eles colaram grau antes, Colaram grau antes. Isso. Porque geralmente se espera janeiro, né? Ou fevereiro, não sei, tem toda a festa e tal. Isso. E eles formam em dezembro, né? E aguardo esse momento para as festividades. E aí, o que houve foi a necessidade de colar grau antes para poder prestar, né, essa ajuda, porque o país precisava, né, a vida clamava por essa dedicação. A medicina é realmente uma ciência muito linda, né? Eu acho que todas as profissões contribuem, todas as profissões são importantes. Os médicos, pela relevância, né, de manter a saúde, a gente realmente acha uma profissão muito bonita, como você bem deve saber disso, né? Os pais gostam de filhos que vão para a medicina e todo mundo fica bastante orgulhoso, né? E, bom, você falou ali no início, voltando lá na casca da cebola roxa, você falou que tem vontade, interesse de um doutorado em que você possa retomar essa discussão. Isso é uma coisa assim que tem passado mesmo pela sua cabeça? Tem passado. Porque assim, a gente descobriu que essa casca é bem rica nesses compostos, certo? Então, como a gente já sabe que esses compostos são bons por aqueles motivos que eu já falei, né? A questão do poder anticâncer, o poder anti-obesidade, etc, etc. Eu penso em, durante o mestrado ou talvez doutorado, fazer uma etapa clínica desse estudo, sabe? Sim. Fazer um estudo com pessoas mesmo que pretendem emagrecer ou, enfim, qualquer que seja, sabe? Ou pessoas que não estão querendo emagrecer, mas a gente compara esses grupos para ver em que situação que a cebola se comporta melhor, né? Porque esses estudos que a gente tem, eles são... esses que eu fiz, no caso, ele é muito poderoso, mas ele ainda requer uns estudos um pouco mais aprofundados que eu pretendo fazer no meu mestrado. É uma ideia de continuar. Porque a pesquisa é um caminhar, né? Sim, ela com vai certeza. se aprofundando, né? Iniciação científica,
mestrado, doutorado, então, enfim, vai se caminhando. Essa é a importância da pesquisa. Pesquisa não se faz de uma hora para outra, de um dia para o outro, né? Pesquisa é um processo, inclusive de erros e acertos. Sim. O Max Weber dizia que são esses erros e acertos, né? Esses equívocos que a ciência comete que faz com que ela avance. Exatamente. Né? Olha, hoje aqui no A Hora do Encontro, nosso programa, né, em que se busca discutir temas científicos numa linguagem acessível, numa linguagem que possa ser compreendida por todos e não só por aqueles que estão na academia, né, não só os pares dialogando. Eu conversei com Vinícius Maia de Oliveira, que é de Goiás, aluno de medicina da Unicesumar do 4º ano e sendo orientado pela professora doutora Ariana Ferrari, que é professora do programa de pós-graduação em tecnologias limpas, pesquisando compostos fenólicos e atividade antioxidante da casca de cebola roxa. Veja bem, eu nunca compro cebola roxa, agora eu vou começar até Agora vai comprar cebola olhar roxa, com mais atenção, né? Vinícius, eu quero agradecer muito pela sua presença, foi muito bom conversar com você. Parabéns pelo seu interesse pela pesquisa. E eu não vou dizer que espero, né, visitar você no seu consultório quando você se formar, porque eu não quero adoecer. Mas muito bem. Mas espero encontrá-lo em outros momentos. Né? Igualmente, tá? Igualmente. Então você, na próxima semana, nesse mesmo horário, esteja com a gente no A Hora do Encontro. Um programa que valoriza a ciência. Tchau, tchau.